Chegamos em nossa segunda aula e nela nós vamos explorar um pouco mais as funções do Python para começar a realizar algumas análises de estatísticas descritivas no nosso banco de dados. Vocês vão ver que mesmo com dados tabulares, a gente já consegue tirar alguns insights muito poderosos da nossa base de dados com alguns pequenos comandos. Vamos continuar explorando então. Vou começar agora a utilizar um outro comando muito importante, que é o describe. Eu vou pedir para ele me mostrar um resumo estatístico desses dados. Então vou clicar aqui, ó, print dados describe, vou rodar esse comando. Então olha lá, ele me mostra aqui, ó, que eu tenho a contagem, né? Então eu tenho 6.435 linhas nesse meu banco de dados, tá? Não são 6.435 lojas, por quê? Porque os meus dados são semanais. Então, nesse meu banco de dados aí, eu tenho que ter essa quantidade de linhas aí por semana, tá? Para cada loja. Então, isso gerou 6.435 linhas. Aí, se eu vejo aqui, o que ele está me dando? Ele está me dando a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e valor máximo. Inclusive aqui no Vendas Mais com Dados já ensinei vocês a calcular isso lá no Excel, não é mesmo? Lá no nosso curso de estatísticas da Udemy. Se eu olho, por exemplo, na minha vendas semanais, eu sei, por exemplo, que a minha média, ó, é mais ou menos 1 milhão. Tá vendo? Ó? Que a minha menor venda está na casa dos 210 mil aqui, né? E que a minha venda máxima está em 3 milhões e 800 mil dólares. Né? Então eu já começo a explorar um pouquinho aqui. Ó. Por exemplo, vamos ver minha temperatura aqui. Ó. Ele está dando uma temperatura média de 60 Fahrenheit, mas ó, o mínimo, menos 2 Fahrenheit. Isso é muito frio, hein, pessoal? Para quem lembrar das aulas de física lá, conversão de temperatura, isso aqui vai dar uma temperatura muito baixa. Né? Qual foi minha temperatura máxima aqui? Ó, 100 Fahrenheit. Poxa, também não deve ter sido uma temperatura tão leve assim, não é mesmo? O preço dos combustíveis também, então eu tenho aqui ó, a média do preço de combustível, né, o mínimo, o quanto que ele variou aqui com o desvio padrão, então tudo isso são informações que eu vou poder utilizar. Olha lá, a minha taxa de desemprego mínima 3,87, a minha taxa de desemprego máxima 14,3, né? Então tudo isso vai de alguma forma impactar na nossa análise, tá bom? Vamos ver uma outra coisinha que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer uma manipulação de dados rápida aqui para facilitar nosso entendimento, tá, pessoal? Porque esses nomes aqui estão todos em inglês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou manipular os meus dados, ó, e vou mudar esses nomes de colunas para nomes em português, para facilitar para a gente. Então, ó, store vai virar lojas. Depois eu vou ter aqui uma chamada data, que são as semanas, vendas semanais, feriado, temperatura, preço do combustível, índice de preço ao consumidor e taxa do desemprego. Tá? Então, ó, vou fazer isso, ele vai rodar, e agora eu vou pedir para ele me dar algumas informações da nossa base de dados aqui. Ó. Então, olha lá, a minha coluna lojas, isso aqui é ótimo, ó. Todas as colunas têm a mesma quantidade de dados. O que isso significa? Que eu não tenho nada vazio ali, eu não tenho nenhum dado perdido. Essa base de dados está incrível para análise de dados. Né? Eu tenho aqui, inclusive, que tipo de variável que é ali também para a gente poder analisar. Então, isso já me mostra aí, pessoal, que eu tenho um banco de dados muito bom. É muito importante você fazer essa primeira análise antes de sair plotando os gráficos, fazer os ajustes necessários antes de sair plotando os gráficos, porque senão os gráficos vão ficar ruins, não é mesmo? O Python aqui, o R, o Excel, qualquer ferramenta de análise que você estiver utilizando, ela não vai corrigir informação ruim, dado ruim. Né? Por isso que a gente precisa analisar certinho para a gente poder plotar. Né? Então, agora que a gente já fez essa análise inicial de dados, vamos começar a parte que eu considero mais legal aí, que é a parte de visualização de dados.